Olá, queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para dar início a essa disciplina, Introdução à Teologia Sistemática. E nesta oportunidade, eu quero brevemente apresentar para vocês uma descrição da matéria. O que é a matéria, o propósito, alguns conteúdos, atividades que nós vamos exigir para o cumprimento dessa disciplina e também alguns livros que são importantes para o estudo dessa disciplina, Introdução à Teologia Sistemática. Primeiro, aquilo que chamamos de ementa, ou o que é a disciplina. A disciplina Introdução à Teologia Sistemática é um estudo introdutório da teologia sistemática, apresentando seus pressupostos e metodologia, bem como algumas de suas principais doutrinas estudadas. Perceba que trata-se de um estudo introdutório, não é um estudo exaustivo, não é? Mas apenas uma introdução ao estudo da teologia sistemática, que é uma categoria específica da teologia. E aí nós vamos, nesse estudo introdutório, apresentar quais são os pressupostos ou as premissas da teologia sistemática e também a metodologia, ou seja, como se faz a teologia sistemática, né? Quais são os procedimentos que você tem que adotar, o método para fazer teologia. E também nós vamos estudar algumas das principais doutrinas que são estudadas na disciplina Teologia Sistemática, as suas categorias, ok? Qual o propósito da nossa disciplina? O propósito da nossa disciplina é capacitar você, aluno, a compreender quais são os fundamentos, né, as bases e o processo de estudo da teologia cristã, para que você possa desenvolver um estudo ordenado do conhecimento de Deus revelado nas Escrituras e aplicar a sua vida. Então, ao fim dessa matéria, nós queremos que você possa ser capacitado para compreender os fundamentos e também o processo do estudo da teologia, né? Como é que ela se dá, como ela se processa. E aí, o objetivo é que você possa desenvolver um estudo ordenado do conhecimento de Deus, um estudo sistematizado do ser de Deus e aplicar isso à sua vida. É uma tecla que eu sempre vou estar enfatizando, não é, aqui no nosso curso ou nessa disciplina, que é a teologia precisa ser prática. A teologia tem que ser aplicada à vida. Temos aqui alguns objetivos. Ao final desta disciplina, o aluno deverá ser capaz de o que queremos alcançar com essa disciplina? Primeiro, o aluno deve ser capaz de compreender a importância de se estudar a teologia sistemática. Você vai ver que é importante estudar a teologia, né? E compreender a importância do estudo teológico. Estudar teologia é fundamental para a vida cristã. Um outro objetivo é fazer teologia. Você não só vai compreender a importância do estudo da teologia, mas fazer teologia empregando pressupostos e métodos sabios. Para fazer teologia, ou a boa teologia, você precisa de bons pressupostos e bons métodos para desenvolver o estudo teológico. Um outro objetivo é identificar os principais tópicos de estudo da teologia sistemática, e buscar aplicá-los em sua vida e ministério. Então, você vai conhecer quais são as principais doutrinas da fé cristã, porque a teologia sistemática estuda isso, né, de forma organizada, certo? E aplicar isso à sua vida e também ao seu ministério cristão. E sentir-se motivado a desenvolver uma vida de adoração e obediência a Deus como resultado do estudo teológico. Eu espero que o conhecimento teológico, o ato de estudar teologia, possa levar você a adorar a Deus, possa levar você a obedecer a sua palavra, possa levar você a um crescimento e amadurecimento espiritual. Qual a proposta de conteúdo da nossa disciplina? O que é que nós temos para estudar? Primeiro, na primeira aula, nós veremos introdução ao estudo da teologia, né? Onde vamos ver o que é teologia, qual a importância do estudo teológico, a necessidade, né? Qual a tarefa da teologia, quais são as categorias da teologia sistemática, quais são as atitudes que um estudante de teologia precisa ter, a postura, né, diante do estudo teológico. Na segunda aula, nós vamos estudar as categorias da teologia.
A teologia, para efeito de estudo e conhecimento, ela se subdivide em algumas categorias. Vamos ver teologia exegética, bíblica, teologia histórica, sistemática, teologia prática, enfim, as diferentes categorias e como essas categorias elas dialogam, como elas interagem com o texto bíblico e entre si também. Na sequência, o método teológico, porque para fazer teologia você precisa de um método. E é importante conhecermos, não é, o método teológico, ou seja, a metodologia para fazer teologia. Aí nós vamos ver a fonte da teologia, não é? E como nós podemos desenvolver o estudo da teologia. Depois nós vamos, no tópico 4, estudar teologia sistemática e cosmovisão cristã. Qual a relação entre a teologia sistemática e a cosmovisão cristã? Creio que vocês já devem ter, talvez, estudado essa disciplina ou já tenha ouvido falar sobre cosmovisão, que é a nossa maneira de enxergar o mundo, a vida, a realidade, né? E qual a relação disso com a teologia sistemática? Na sequência, então, nós vamos estudar alguns temas doutrinários da teologia sistemática, de forma bem introdutória, não vamos aprofundar, não vai ser um estudo exaustivo, porque ao longo do curso de vocês vão ter tópicos específicos dessas disciplinas aqui. São as disciplinas que vocês vão estudar ao longo do curso teológico ministerial. E aqui, em Introdução à Teologia Sistemática, vocês vão ter um olhar panorâmico, né? Uma introdução sobre aquelas doutrinas. Por exemplo, a Teologia 1, que estuda bibliologia e teontologia. Bibliologia é a doutrina das Escrituras, teontologia é o estudo do ser de Deus. Teologia 2, que é a martiologia ou a doutrina do pecado, e soteriologia, não é? Que é a doutrina da salvação. Teologia 3, eclesiologia ou a doutrina da igreja. Teologia 4, que é a escatologia. Nós vamos ter uma introdução ao estudo dessas disciplinas aqui. Só para vocês terem ideia, tem autores que se dedicam a escrever livros de 500, 600, 800 páginas sobre cada tópico desse. E a introdução à teologia sistemática os apresenta de forma panorâmica, ok? A metodologia didática, como vamos trabalhar essa disciplina, né? Como se dará o ensino? Aulas interativas, quando eu digo aulas interativas, serão gravações de aulas, né? Em que vocês vão poder ter acesso, poder assistir também, vão poder fazer perguntas depois, né, que essas aulas forem postadas sobre alguma dúvida que ficou, algum ponto que não foi esclarecido. Leituras dirigidas, né? O estudante de teologia tem que ler bastante, é muito importante a leitura no estudo teológico. Então, nós vamos ter leituras de artigos, enfim. Recursos audiovisuais, talvez trechos de aulas, palestras, bate-papos sobre teologia, né? Fóruns de interação para respondermos algumas perguntas e interagirmos com outros colegas. Atividades de aprendizagem para aprofundar o nosso conhecimento, para aprender novos conceitos e conteúdos. As atividades avaliativas estarão distribuídas em categorias e pesos conforme listados abaixo. Como você vai ser avaliado nessa disciplina? Participação nos fóruns interativos. 30% da sua nota vai depender da sua interação nos fóruns, de suas respostas, de comentários à resposta de outros colegas também, isso é importante, né? Então, os fóruns são importantíssimos para a sua aprendizagem e para a sua avaliação. Eu quero estimular você a participar de todos os fóruns, colocando sua resposta e interagindo com outras respostas também. Elaboração do plano de ação, 20%, né? Ou seja, como você pretende aplicar aquilo que aprendeu naquele ciclo, né? A sua vida, o seu ministério. Realização das atividades e de aprendizagem e avaliações, 50%. Isso é importante, realizar as atividades de aprendizagem, as avaliações também que teremos, 50% de sua nota. E aí, irmãos, eu queria terminar essa descrição da matéria apresentando alguns livros, uma rápida bibliografia para o estudo da teologia. A primeira é a Teologia Sistemática, do autor Luiz Berkoff, né? É uma teologia clássica, certo? Fundamental no estudo da teologia. Ele é um autor e escritor, ele é presbiteriano,
E é uma teologia que é muito conhecida na academia, né, no seminário. Muitos autores baseiam ou citam, né, fazem uso dessa obra naquilo que eles vão produzir. É uma teologia conservadora muito boa. Se você puder adquirir para os seus estudos, será fundamental. Um outro texto do Millard Erickson, um teólogo batista conservador, possivelmente, né, seja o maior, um dos maiores teólogos batistas da atualidade, né? Também escreveu uma teologia sistemática, portanto, você adquirir. E Wayne Grudem, com a sua teologia sistemática atual e exaustiva, um texto muito bom de ser lido, com profundidade bíblica, diálogo com questões atuais. Também eu indico, se você quiser adquirir para o seu estudo. Nós vamos ter muitas leituras na teologia de Wayne Grudem também. Outros textos que você pode adquirir, né? Um outro teólogo anglicano, o Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Muito bom, aqui você tem dados históricos, não é? Dados filosóficos também sobre o estudo da teologia, vale a pena adquirir. Esse texto do A.C. Sproul, Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, muito bom. Um texto, se você está iniciando nos estudos teológicos, eu indicaria você começar por esse texto aqui, por essa obra, Somos Todos Teólogos. É fundamental e importante para o início do estudo da teologia. Um texto que é muito conhecido, né, o Franklin Ferreira e o Alan White, Teologia Sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual, da editora Vida Nova. A teologia, Franklin é um teólogo brasileiro e muito interessante essa teologia, vale a pena também adquirir. E as últimas indicações, a teologia básica, ao alcance de todos, do Charles Ryrie, muito interessante, ele é o autor da Bíblia, perdão, é o comentarista, né, da Bíblia anotada, né? Então, uma teologia conservadora. Na verdade, isso aqui é uma introdução à teologia. Temos aqui uma série do Heber Campos, não é? O Heber Campos, o pai, né, que a gente normalmente chama, não é o Heber Campos Júnior, mas aqui é o pai. Ele escreveu uma série de 5 livros sobre Eu Sou, a doutrina da revelação verbal. Se também você está iniciando o estudo da teologia, vale a pena você adquirir esse material. E, por fim, um outro autor brasileiro, Zacarias de Aguiar Severa, escreveu um manual de teologia sistemática. Eu tenho esse material, eu uso bastante. É uma boa teologia, um bom manual de teologia. Vale a pena você fazer essas aquisições para enriquecer sua biblioteca e também ter recursos para fazer sua pesquisa, ok? Que Deus abençoe sua vida e um bom ciclo de estudos.